Olá, meus amigos. Seminário Qualidade de Vida e Gestão Familiar traz um assunto hoje falando sobre ansiedade. Fizeram uma pergunta para mim no qual eu se senti inspirado a estar trazendo essa reflexão desse pequeno vídeo. O vídeo que eu vou falar aqui sobre ansiedade não tem característica de esgotar o assunto, mas trazer três vertentes do que é uma ansiedade no campo emocional, no campo espiritual e como ele atinge o nosso psicológico também, né? E mais algumas dicas que a gente vai estar decorrendo. Três perguntas que foram me feitas. A primeira pergunta foi: ansiedade é um pecado contra Deus? Segunda pergunta: existe ansiedade emocional, espiritual e realmente patológica? Sim, vou estar respondendo nesse vídeo, a gente vamos estar decorrendo sobre isso. E a terceira é: ansiedade é uma frescura? Não, ansiedade não é uma frescura, mas vamos para o conteúdo para que a gente possa entender. No meu seminário, eu costumo tratar, eu estou se especializando em falar sobre vários assuntos relacionados à família e tratando 4 áreas da vida, principalmente a vida emocional, a vida espiritual, a vida física, que a gente precisamos cuidar da nossa saúde, nosso corpo é corpo, alma e espírito, e a quarta, a família, porque quem não está bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, familiarmente também será atingido. Então, quando você não está bem emocionalmente, a sua família vai sofrer a consequência. Quando você não está bem espiritualmente, todas as áreas vai sofrer. Quando você consegue dominar o seu emocional, automaticamente você entende, compreende que é carente e necessitada do seu Criador, que é Deus, independente de religião. Aqui eu não estou pregando religião e nem fazendo positivismo religioso. Aqui eu estou trazendo informação que pode mudar e transformar a tua vida. Para isso você precisa entender, abrir o coração, abrir a mente, para que você comece a governar a sua vida e dirigir o seu desenvolvimento humano e espiritual, tá ok? Então vamos lá, eu quero falar com base no livro. Para quem não me conhece, meu nome é Rocha Júnior, sirvo a Deus como presbítero, terapeuta familiar, atendo algumas pessoas aqui no meu lar via internet, dou aconselhamento e estou crescendo nessa área, porém estou me especializando mais nessas 3 áreas aí. E aqui no meu livro eu falo sobre qualidade de vida e gestão familiar, né? E no tema de hoje eu quero falar sobre qualidade. Então o conteúdo que eu vou estar abordando está no meu livro. E eu quero falar aqui sobre o Brasil, que está aqui no meu livro, na página 106. Para você que já adquiriu um exemplar desse livro, pode abrir na página 106, você vai estar acompanhando algumas coisas que eu vou estar abordando no dia de hoje, antes das respostas das perguntas apresentadas. Aqui na página 106 eu falo, ó, o Brasil é o quinto país com maior número de pessoas ansiosas. Um grito de alerta para a humanidade se cuidar, pois são vários síndromes de ansiedade, se não for controlada, produz alto nível de preocupação, fobia, crise de pânico, raiva, pessimismo, por fim, a depressão e seus danos. Aqui nesse livro, eu também vou falar em outro capítulo, eu vou falar sobre o estresse. Eu falo que eu coloquei mais ou menos assim em uma escala. Eu explico o que é o estresse, eu explico a preocupação, explico mais ou menos. Ele pode variar e pode mudar a sua ordem cronológica, mas eu explico que é mais ou menos assim. O estresse gera ansiedade, a ansiedade gera o estresse gera ansiedade, a ansiedade gera depressão. Cada um deles tem 3 níveis. Pela OMS, Organização Mundial da Saúde, existe o estresse leve, o estresse médio e o estresse crônico, o estresse grave. A ansiedade leve, média e grave, que tem a tag chamada transtorno de ansiedade grave. E tem a depressão também, nas 3 características. Depressão leve, moderada ou média e a grave. Só que eu coloco a quarta, a depressão espiritual. E eu falo no meu livro e apresento com dados científicos e com bagagem teológica, respeitando a hermenêutica bíblica, não fugindo da hermenêutica, não fugindo da interpretação do texto bíblico e mostrando que as nomenclaturas que a ciência tem como patente, tem patenteado, tem bases bíblicas. Então, o que a ciência faz aqui no meu livro, eu faço a ciência, eu defendo a ciência, porém eu faço a ciência bater continência
para Deus, porque tudo que a ciência descobriu, a ciência já falava. Então, a ansiedade, resumindo, o que é ansiedade? Ansiedade, para o Dr. Augusto Cury, que é um dos maiores escritores do Brasil, é o síndrome do pensamento acelerado. É alguém que está sofrendo por antecipação. Tem a Rosana Alves, que fala sobre também como você vencer a ansiedade. A Rosana Alves vai apresentar aqui no meu livro, eu coloquei no resumo da fala dela aqui no meu livro, e coloco o nome dela, tá assim, ó. Para vencer a ansiedade, podemos ter anotações. Quando você coloca as suas anotações no papel, para que seu cérebro descanse bem e saiba tudo que tem de fazer no dia seguinte. E a doutora Rosana Alves, ela é uma neurocientista e psicóloga. Então ela fala que quando você coloca na sua agenda o que você precisa fazer, você descarrega o seu psicoemocional, colocando a sua vida em ordem, então você já não vai ficar tão preocupada, porque amanhã você vai levantar, tem a sua agenda, você vai ver o que você precisa realizar, o que você precisa fazer, você traça uma meta, uns planos que você começa, então você tem um cronograma a ser seguido, então você vive mais aliviada ou aliviado emocionalmente. Então a ansiedade, ela nasce por falta de sonho, falta de propósito, falta de fé. Toda pessoa, primeiro ponto, toda pessoa que não tem fé, ela está insegura. E ela, inseguro, ela começa a ser manipulada pela falta de fé, né? Aqui eu vou trazer uma outra característica que eu coloquei no meu livro, ó. Eu digo assim, ó. Tem pessoas que por não conhecer o poder criativo e de influência da palavra, acaba sendo cativa a pensamentos ansiosos e depressivos. Ou seja, quando nós não conhecemos o poder da nossa palavra, o poder da nossa mente, nós ficamos cativos, a gente não começa a ser criativo. A nossa mente, ela foi criada para ser uma mente criativa. Deus é criador e nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos ser criativos. Mas se você não é criativo, então você está sendo manipulado. O excesso de informação hoje é o grande mal do século. Por quê? Da mesma forma que você consegue saber o que está acontecendo na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na Rússia, no país que está tendo guerra lá, na Ucrânia, o que acontece? As informações chegam para nós de diversos lugares do mundo muito rápida. Então é muita informação chegando. Se a gente ou nós não se organizarmos, o que acontece? A nossa vida se perde, porque você não vai ter um propósito, você não vai ter um sonho e você não vai ter uma meta a realizar. Quando você coloca tudo isso em ordem e começa a traçar, você começa a tomar o controle da situação. Respondendo à primeira pergunta, ansiedade é um pecado contra Deus? Primeiro, ansiedade não é um pecado. Ansiedade é um problema, um conflito emocional que você precisa se tratar. Se você trata a sua ansiedade, reconhece que você tem, você trata, ela não é um pecado, mas você começou a tratar, então você está vencendo os gatilhos emocionais que te levam a ficar ansioso, você começou a ter uma mudança de vida. A partir do momento que você não se trata e fica acomodada, carregando a ansiedade para cima e para baixo, aí você está se autoflagelando, se machucando na vida emocional, na vida espiritual, e com certeza uma pessoa ansiosa, ela se prejudica na vida familiar e na vida profissional também. Então é necessário fazer um filtro, instalar um filtro mental, no qual eu ensino no meu livro como instalar um filtro mental, como você vê os gatilhos que estão realmente te levando a ficar descontrolado ou descontrolada, e aí você começa a fechar a torneira e começa a colocar um portão mental, aonde só vai entrar na sua mente e se alojar nos seus pensamentos o que você quer, porque você vai aprender a examinar tudo e ficar aí com o que é bom. Quando você não examina e você vai colocando toda a informação para dentro, a sua mente começa a bugar. Muita informação, muito excesso de informação, lixo tóxico e informação desnecessária. Ficamos acumulando na nossa mente. Alguns sintomas que a ansiedade traz, como citei aqui no começo. A ansiedade, se não for controlada, ela traz alto nível de preocupação, fobia, pânico, estresse, raiva, pessimismo e, por fim, os seus danos à depressão. Então a gente precisa se controlar, a gente precisa se governar, né? Pessoas que vivem presas na ansiedade emocionalmente falando, ela pode ter vários sintomas que é chamado de psicossomáticos.
que é sintomas psicossomáticos? A pessoa faz exame e não tem o quadro clínico, não aponta realmente aquilo, mas a sua mente está criando. Um exemplo, olha o sintoma psicossomático que a ansiedade cria. Suor, aperto no peito, dor de cabeça, mal-estar drástico, variando de intensidade e grau. O que determina a ansiedade e grau pode ser vários fatores. Exemplo, excesso de preocupação, dúvida, medo e falta de fé. Então, a dúvida é um gatilho para a ansiedade? Sim. O medo é um gatilho para a ansiedade? Sim. A preocupação é um gatilho para a ansiedade? Sim. A falta de fé é o principal gatilho para a ansiedade? Sim. Porque quando você tem fé, você começa a dominar a sua mente, você assume o controle. Salomão vai dizer assim: aquele que não domina o seu espírito é como uma cidade sem muro. Ou seja, ninguém está governando, cada um joga entulho, joga o que quer, invade, o sem terra faz morada. Quando você começa a dominar a sua mente, ninguém pode fazer morada aonde você está governando. Se nós olharmos na Bíblia, no Efésios, capítulo de número 6, versículo 17, o apóstolo Paulo fala com bagagem: tomai o capacete da salvação, brinda a sua mente para que os maus pensamentos, os inimigos não venham fazer morada. O inimigo ele age através de pensamentos, age através de conflitos familiares, age através de pensamentos negativos. A TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, ela traz várias síndromes de pensamentos que a gente carrega que nos afeta, que são pensamentos negativos, pensamentos automáticos, crença nuclear, crença de base que a gente aprendemos, né? Pensamentos disfuncional, tudo isso eu estou explicando no livro, essa nomenclatura e trazendo várias comparações dentro da TCC e dentro da Bíblia, tá ok? E falando agora da área espiritual, o que Jesus falou sobre ansiedade? Vamos analisar? Jesus, porque eu falo assim, não podemos romantizar a ansiedade, né? Finalizando a pergunta número 1, né? A ansiedade é um pecado contra Deus? Resumindo, a ansiedade será um pecado se você não tratar ela. Por quê? Pecado no grego significa errar o alvo, ou seja, não fazer algo correto. Você saber o que é certo e continuar fazendo errado. Você está errando o alvo, você não está andando pelo caminho correto. E em Coríntios, capítulo 6, a palavra de Deus vai falar para nós: se nós destruirmos o templo de Deus, Deus também nos destruirá. Mas se nós cuidarmos, governarmos e gerenciar o templo de Deus, estamos andando por um caminho correto. Então você precisa buscar um psicólogo, um psiquiatra. Falando da ansiedade espiritual, vamos focar hoje na ansiedade espiritual e ver o que Jesus fala sobre a ansiedade, como ele tratou a ansiedade, né? Aqui em Mateus capítulo 6, Jesus fala para nós da seguinte maneira. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo de número 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, em outras traduções, não andeis inquietos, ansiosos, dizendo o que comeremos e o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentis a procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se nós entendemos que a nossa fé consegue paralisar a seta do inimigo, que traz muitas vezes ansiedade no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, afetando a nossa vida em todas as áreas, a gente consegue ser mais assertivo e dizer: Senhor, me ajuda a vencer os meus conflitos emocionais e espirituais, para que eu não venha a ser acorrentado e escravizado pelos meus medos e aflições, né? Então não romantize a ansiedade. Você não é ansioso. A ansiedade, ela não é, como se diz, algo permanente, é um estado emocional. Para a ciência, a literatura médica diz que a ansiedade é um problema, é um estado que precisa ser cuidado e você pode sair desse estado. Mas a minha ansiedade é crônica. Mas a partir do momento que você entende que ela é crônica, você consegue trabalhar ela e ela começa a ficar mais fraca de intensidade. Talvez a cura possa demorar? Sim. Talvez a cura possa vir? Sim. Vai depender de você, do médico que está te cuidando e da tua fé com Deus. Mas a primeira bagagem que eu te trago é a ansiedade
que a psicologia não cura, a ansiedade que a psiquiatria não cura, a ansiedade Deus cura. Deus pode curar tudo aquilo que você passa pela sua mente, por quê? O diazepam, rivotril, acalme-se e vários outros calmantes trabalham na bioquímica do cérebro para trazer o quê? Um equilíbrio psicoemocional. Quando você trata com a TCC, terapia cognitiva comportamental, você aprende a ver os seus gatilhos emocionais, colocar a sua vida em equilíbrio, né? Trazendo equilíbrio, você começa a governar. Dr. Marcos Danube, da Academia da Mente, ele fala que é comprovação científica, ele é do Hospital das Clínicas. Ele fala que é comprovado que 80, eu falo no meu livro aqui, na página 127, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Na página 127 eu falo no meu livro, o índice de ATCC comprova que 87% das pessoas tem uma melhoria significativa, 10% recai. O índice de melhora com remédio da farmácia, biofarmácia, né? Da farmácia, 75% melhora, 35% recai. Ou seja, quem se retrata com remédio se recupera. Um número menor do que quem se trata com psicologia, com várias abordagens da psicologia, com várias abordagens da psiquiatria. Por quê? Porque eles vão ajudar vocês a encontrar os seus gatilhos que estão te levando a ficar preso e aprisionado nos seus sentimentos. E a medicação, muitas vezes, ela vai tratar não o que causa o problema, mas sim ela vai mascarar o conflito, ela vai mascarar, ela vai amenizar. Se você está muito depressivo, o medicamento vai fazer você ficar mais ativo. Se você está muito ativo, o medicamento vai fazer você ficar mais lisado, mais calmo, mais light. Então, quando você aprende a governar, o medicamento não está entrando na sua bioquímica do cérebro. Você está mudando as vias neurais do seu cognitivo. Você está começando a criar novos caminhos neurais, confrontar os seus medos, confrontar suas dúvidas, diminuir os gatilhos que te levam à ansiedade. Então, não romantize a ansiedade. Você não é ansioso, você está ansioso. Você não é depressivo, você está depressivo. E tudo isso você vai vencer com base na ciência e com base na Bíblia, primeiramente. Né? Então Jesus fala, não andeis. Jesus está dando uma ordem, uma advertência. Não é optativo, ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outra parte, Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, eu sou o provedor, tanto na sua vida espiritual, física aqui na terra, na sua vida vidoura, eu sou o provedor de tudo. Aí nós vamos para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro fala o que sobre ansiedade? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Ou seja, Deus tem cuidado de cada um de nós. Então nós temos que pegar isso não como uma muleta, mas como uma certeza. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Então nós temos que pegar a palavra de Deus como um escudo da fé e falar, Senhor, eu creio, eu vou fechar as brechas, vou começar a analisar os meus pensamentos, não vou deixar ele ficar vagando por aí. Doutor psiquiatra, um grande neurocientista, Pedro Calabres, ele fala, uma mente que vagueia por vários caminhos é uma mente infeliz. Outro psicólogo fala, a mente borboleta. O que é a mente borboleta? É aquela mente que vai para todos quanto é lado e o seu dono não domina a sua mente. Então o excesso de informação chega e você se perde cada vez mais. Então, queridos, esse vídeo é um vídeo de alerta para que você comece a analisar os tópicos que eu coloquei nesse vídeo de uma forma resumida e comece a falar, sim, eu entendi que eu preciso governar a minha mente, governar a minha vida, observar como eu posso mudar cada fase da minha vida. E você vai viver melhor, você vai conseguir vencer. Uma coisa que é o primeiro gatilho que eu falo no meu livro aqui, eu falo várias coisas relacionadas aos gatilhos emocionais. E um deles eu falo, a dúvida. A dúvida, ela gera medo. O medo gera a preocupação, a incerteza. Então a dúvida é a maior inimiga da fé. Porque a dúvida, ela tenta minar a sua fé. Quando você consegue olhar para a dúvida, enfrentar ela, fazer um debate com aquilo que está te dando dúvida e você consegue confrontar os seus medos, o seu medo diminui, a sua preocupação diminui e você consegue achar solução. Por isso, seja assertivo, troque a dúvida por discernimento. A dúvida é boa
para ser analisada e não ficar paralisado nela, mas você derruba a dúvida e faz o quê? Discerne qual caminho tomar, aonde eu vou andar, o que eu vou escolher, aonde eu vou bater o martelo. Tem que ter pegada para ter mudança. Tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo, não dá. Gosta de terceirizar a sua responsabilidade, de assumir o controle da sua vida e governar, joga para Deus, joga para o diabo, joga para a ansiedade e não assume seu papel. Quando eu e você não assumimos o nosso papel, consequentemente a nossa vida não vai para frente. Quando nós assumimos o nosso papel, a autoridade que Deus dá para nós se faz presente na nossa vida e Ele fala, vamos que eu estou contigo. Por isso que a Bíblia diz, socorro bem presente no tempo da angústia. Salmo 46, olha o que vai dizer aqui rapidamente. 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio, esconderijo, aquele que a gente pode se esconder e nele a gente pode se fortalecer. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Angústia é sinônimo de ansiedade. Quem está angustiado está ansioso. Quem está aflito está abatido, está ansioso. Então nós podemos trocar essa nomenclatura. Então o salmista já está falando, antes de Cristo, sobre a ansiedade. Depois Jesus também vai falar para não andar ansioso. O apóstolo Paulo fala, cata a sua ansiedade e lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então fique com esse vídeo, querido. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a ansiedade emocional com mais detalhe e ansiedade patológica. Tá acabando a bateria do meu vídeo e para não ficar muito longe, eu vou finalizar por aqui e vou provar cientificamente, trazendo alguns dados da literatura médica, vou trazer mais amplo, que a ansiedade realmente ela não é frescura, ela é uma síndrome que precisa ser tratada nas 3 áreas: psicoemocional, espiritual e no patológico, né? E aí eu vou falar sobre também depressão nos outros vídeos, falando sobre o que é a dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina. São os 4 hormônios do prazer, do bem-estar, que são as químicas que muitas vezes atingem nosso campo neural, onde a gente consegue ter maior entendimento. E muitas vezes os médicos usam essa bioquímica que pode ser adquirida pela droga do medicamento ou pode ser adquirida através de atividade física e de vários outros fatores que eu vou estar relatando na leitura do livro, tá ok? Espero que eu possa ter ajudado, despertado e que você venha se despertar a ter uma mudança de vida significativa, né? E aqui, eu coloquei aqui a depressão espiritual. Vou falar rapidamente alguns gatilhos da depressão espiritual, rapidamente, aqui no meu livro. E a depressão espiritual começa assim, é o excesso de dúvida, a dúvida lança o medo lança o desânimo lança a opressão e a opressão lança a perca de propósito e a perca de propósito gera a solidão e a solidão gera isolamento. Solidão e isolamento, qual é a diferença, Rocha? Solidão quando você está sozinho em um quarto trancado. Isolamento quando você está no meio da sua família, mas emocionalmente, psicologicamente você está em outra área, está voando, está viajando. Então você não está tendo o quê? A comunhão familiar, somente está longe. Então nesse capítulo eu falo sobre isso, né? São 12 capítulos que eu falo sobre família, 3 capítulos que eu falo da área emocional, vencendo a depressão, vencendo a ansiedade, controlando o estresse, né? E vários outros capítulos falando sobre casamento tripé, o homem, a mulher e Deus, pais ativos, 20 comportamentos de um pai ativo, 20 comportamentos de um pai banana, reconciliação, pais e filhos e 7 passos para o perdão. Voltando aqui para cima, quebrando entretenimento, fé ativa e fé passiva. O que é fé ativa? Fé ativa é uma fé que você tem a fé e você coloca em prática. O que é fé passiva? Eu estou resumindo. O que é uma fé passiva? É aquela fé que você fala que tem fé, vai até para a igreja muitas vezes, porém não tem atitude, não tem mudança, não tem pegada. E aí nada muda na sua vida. Então você está vivendo uma fé passiva. José do Egito, ele viveu uma fé ativa e eu falo dos choros dele e falo de como ele superou todos os traumas e venceu porque a sua fé foi ativa e perseverante no sonho e no propósito que ele tinha até se tornar governador do Egito. Você quer aprender a tratar dos seus traumas? Veja que eu escrevi sobre José do Egito e como ele venceu todos os traumas, perdoando seus irmãos e reinando na paz. Tá ok?
Eu vou finalizar, a bateria do meu aparelho está acabando e, como eu disse, querendo o livro, chame no WhatsApp, chame no Instagram, tem os meus redes sociais aí, pode entrar em contato conosco e, consequentemente, tenha certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento. De repente você tem mais conhecimento do que o meu, porém eu vou ampliar o seu conhecimento nessas 230 páginas em diversas áreas, 12 capítulos diferentes para você conhecer, porque somos corpo, alma e espírito. Tricotomia, 3 em 1, né? E que a alma e o espírito não se separam, para os calvinistas, né? Tem uma guerra calvinista e arminiano, então eu explico claramente, você não entra em atrito contra nenhuma parte teológica, mas eu mostro dentro da Bíblia o que Deus fala sobre nós sermos corpo, alma e espírito e como gerenciar os três.